Legal, legal, pessoal. Tudo bem? Então, vamos para a segunda parte da aula de relações ecológicas, tá? Na primeira parte da aula, nós vimos as relações intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Agora, nós veremos as relações interespecíficas. Tudo bem? Vamos começar, então. Nós temos o primeiro caso aqui da chamada protocooperação, que também pode ser chamada de mutualismo facultativo. Vamos dar uma olhadinha. A protocooperação é um tipo de relação harmônica caracterizada pela troca de benefícios, tá? Entre os seus integrantes. Logo, os dois indivíduos terão aí benefícios, tá? Então, positivo para um, positivo para outro. Por isso, uma relação harmônica, tá? Então, nessa parceria benéfica, os indivíduos envolvidos podem viver separadamente. Não há uma interdependência, ou seja, não há uma obrigatoriedade. Por isso, a protocooperação também pode ser chamada de mutualismo facultativo, né? Facultativo porque não é obrigatório eles estarem juntos, né? Vivendo juntos. Vamos para alguns exemplos clássicos aqui de protocooperação, tá? Então, o primeiro exemplo que nós temos aí é do pássaro palito e o crocodilo, tá? Então, o crocodilo do Nilo, né? Ele permite que o pássaro palito, né, ele adentre em sua boca, venha para sua boca, né, e essa água ela vai retirar aí das arcadas dentárias, dos dentes aí do crocodilo, restos de alimentos, algumas espécies de parasitas, tá? Ou seja, benefício para o pássaro, né? Por quê? Porque o pássaro, no caso aí, ele acaba tendo alimento, né? Ele ganha aí alimento, ele vai ter alimento aí tranquilo para ele, tá certo? Então ele vai ter aí um benefício legal, além de ter ainda proteção, né? Que vai mexer com ele dentro da boca de um crocodilo, né? Então, benefício para o pássaro. Tranquilo. Por sua vez, o crocodilo, no caso aí, ele acaba tendo uma limpeza dos dentes, tá? Ele fica livre aí de restos de carne ou de parasitas aí que tiver aí na sua boca, tá? Então, benefício para ele também. Ora, então se os dois são beneficiados, tá? Nós temos uma relação aí de protocooperação. Por que protocooperação? Porque não é uma relação que é obrigatória. Esse pássaro pode comer outras coisas? Pode. O crocodilo pode viver com os dentes sujos aí, com parasitas na boca? Pode, tá? Então, se não tem uma dependência entre os indivíduos, protocooperação. Positivo para um, positivo para o outro. Tranquilo? Então, vamos lá. Outro exemplo clássico que nós temos, o paguro e a anêmona. O paguro, também chamado de caranguejo eremita ou ermitão, tá certo? E ele tem uma característica que a sua parte posterior, né, a parte de baixo dele aqui, tá, é mole. A parte de cima, como a gente pode ver aqui, ó, é igual a todos os outros caranguejos, mas a parte que está aqui dentro da concha, ela é mole. O que ele faz? Ele pega uma concha de um molusco, tá? Um molusco que já morreu aí, um gastrópode qualquer, ele vai e entra, usa essa concha como forma de proteção para o seu abdômen aí, tá? Que ele é desprovido dessa carapaça, né? Desprovido aqui de toda essa estrutura que ele tem, tá? E aumentando aí, no caso, a sua proteção, ele vai, pega uma anêmona e coloca em cima da sua concha, tá? E essa anêmonazinha aí, no caso, ela tem células urticantes, tá? Então, acaba aumentando a proteção do paguro, beleza? Vantagem para ele, vantagem para ele. Consequentemente, ele vai ter aí uma proteção, tá? E qual é a vantagem da anêmona? A anêmona é um animal que vive fixo, né? Ele é séssil, né? Séssil, que vive fixo, tá? Então, ele vai se alimentar do que vai estar passando por ali. Agora, nesse caso aí, ela acaba tendo o quê? Deslocamento, tá? Ela vai ter movimentação aí em cima da concha aí desse caranguejo, tá? Onde ela está, tá? Então, acaba aumentando o seu leque de alimentos, tá bom? Então, vantagem para a anêmona, beleza. Vantagem para o caranguejo, também beleza, tá? Podem viver de formas separadas, a anêmona viver fixa e ele viver sem ela aqui? Pode, tá? Então, como não é uma relação obrigatória, protocooperação, tá? Vantagem para os dois, mas não tem uma interdependência, então, protocooperação, tá bom? Outro exemplo bastante clássico aqui, no caso do anu, né? Esse pássaro aí, o anu, e
do boi, né? De bovinos aí de maneira geral, tá bom? Então, nós temos o seguinte, o anu, ele se alimenta dos carrapatos que ficam aí nos bovinos, tá? Então, logo, eles têm benefício, porque no caso aí eles vão ter alimento, e o bovino, por sua vez, acaba ficando livre, tendo a remoção aí de parasitas, né? Dos ectoparasitas aí, no caso dos carrapatos, tá? Então, beleza para ele, porque ele aí acaba, né, até se livrando, de repente, de algumas doenças que eles podem obter, né, com esses carrapatos aí, tá bom? Então, vantagem para ele, vantagem para ele. Vantagem para o pássaro, vantagem também. Agora, o pássaro pode comer uma outra coisa? Pode. E o boi, ele pode viver aí com os carrapatos? Pode também, né? Então, nesse caso, como não é uma relação obrigatória, protocooperação. Belezinha? Protocooperação. Então, exemplos clássicos aí, né, de relações de protocooperação, ou também chamado de mutualismo facultativo. Lembrando, não há uma interdependência entre esses indivíduos. Beleza? Então, essa é a protocooperação. Vamos lá, então, dando continuidade, ainda nas relações intraespecíficas, né? Ainda harmônicas, né? Então, positiva, relação positiva para os indivíduos. Nós temos agora o mutualismo. Então, quando falarmos somente mutualismo, já vai dizer que é uma relação que é obrigatória. Troca de benefícios, os dois indivíduos se beneficiam, e uma relação obrigatória, a não ser que a gente fale mutualismo facultativo. Opa, então não é obrigatório, é facultativo, tá? Que a gente chamou na relação anterior de protocooperação, tá? É um termo bastante utilizado, protocooperação, mas a gente ainda pode encontrar, sim, o mutualismo facultativo. Agora, quando vier somente mutualismo, então, relação harmônica, positivo para os dois, né? Caracterizada pela troca de benefícios, né, entre os seus integrantes, que leva a uma interdependência, ou seja, é algo que é obrigatório. Um depende do outro para sobreviver. Tranquilo? Vamos para os exemplos. Então, temos os líquens, tá? Exemplo aí de algas e fungos, né? Os líquens, galera, muito comuns aí em rochas, em troncos úmidos, né? São associações aí entre as algas e os fungos. As algas fazem fotossíntese e parte da matéria orgânica produzida pelas algas é absorvida pelos fungos, tá? Show de bola! Os fungos, por sua vez, fornecem para as algas sais minerais, água, né? Umidade, e acaba sendo proteção também, tá? Então, nós temos aqui benefício mútuo para os dois, tá? Beleza, então, mutualismo. Galerinha, os líquens, né, são essas manchas aqui, esbranquiçadas, um pouco esverdeadas, tá? Bastante comum aí nos caules das árvores, tá? Principalmente. Então, em lugares com muita poluição do ar, há pouca presença de líquens, tá? Logo, eles são chamados de bioindicadores de poluição. São bioindicadores. Agora, se você passa num local que as árvores têm líquens, significa que aquele ar, o atmosférico, ele não é muito poluído, né? Não é poluído, tá? Porque senão, se fosse bastante poluído ali, os líquens não estariam presentes, tá? Então, eles são bioindicadores, tranquilo? Algas e fungos formando aí os líquens, uma associação mutualística, tranquilão? Outro exemplo clássico aí, cupim e protozoários, né? Os cupins apresentam micro-organismos no intestino, né? Tais como bactérias e principalmente, no caso aqui, protozoários flagelados, denominados de triconinfas. São esses carinhas aqui, ó, as triconinfas, tá? Que realizam a digestão da madeira. A madeira é rica em celulose, né? É um carboidratozinho. Então, o cupim, basicamente, se alimentando de madeira, que é rica em celulose, tá? Ele não consegue digerir essa celulose. Quem é que faz esse processo para ele? As triconíferas, né? Os protozoários, tá? Então, aminoácidos e sais minerais, dentre outros produtos, são obtidos com a digestão da celulose, tá? Então, o intestino do cupim, por outro lado, fornece um ambiente anaeróbio, né, favorável para o desenvolvimento desses micro-organismos. Então, vamos lá, né? O cupim fornece aí proteção, né, para os protozoários, né, para as triconíferas, tudo bem? Então, elas têm benefícios, claro, e as triconíferas fornecem aí, fazem a digestão da celulose,
para os... Ah, então eles também ganham. Opa, ganho para os dois, né? Relação positiva, logo a relação harmônica. Espécies diferentes, interespecífica. No caso aqui, como é obrigatória, mutualismo. Tudo bem? Então vamos nós para outro exemplo clássico aqui das bactérias e as leguminosas, tá? Pessoal, nas raízes de muitas plantas leguminosas, quais são as leguminosas? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, alfafa, esses são plantas leguminosas, tá? Então, vamos ter aí nas suas raízes, né, umas estruturas chamadas de nódulos, tá? Nódulos que são formadas aí pelas bactérias e as raízes dessas leguminosas, tudo bem? Então, no interior desses nódulos tem bactérias fixadoras de nitrogênio, principalmente uma bactéria do gênero Rhizobium, né? Do Rhizobium, tudo bem? Essas bactérias convertem nitrogênio atmosférico em amônia, né? Sal mineral, que é absorvido pela planta, tá? Então, uma pequena parte da matéria orgânica produzida durante a fotossíntese, né, da planta é absorvida por essas bactérias. Então, a leguminosa, né, vai fornecer aí proteção e alimento para as bactérias, né, Rhizóbio, que ganham, tem benefício, e os rizóbios, por sua vez, vai fornecer aí amônia, que vai lá ajudar na formação lá dos aminoácidos, das proteínas, tá, das leguminosas, que, então, no caso das leguminosas também, ganham, nesse caso aí, uma relação que é benéfica para os dois, tá? Logo, uma relação de mutualismo. Tranquilo, então? Beleza, então vamos para mais uma relação interespecífica harmônica, no caso aqui o comensalismo, tá? Então, nesse caso aqui, temos uma espécie que se alimenta de restos alimentares deixados por outra espécie, tá? Sendo essa última, né, nem é prejudicada e nem é beneficiada, tá? Então, geralmente, o comensalismo vai estar relacionado a isso. Uma espécie se alimentando de restos alimentares de outra, tá? É claro que, às vezes, dependendo da questão, a gente tem uma certa interpretação aí de que a gente pode colocar uma relação como sendo um comensalismo e que não seja obrigatoriamente aí uma espécie alimentando de restos de outra. Na maioria das vezes, sim, mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Então, como é que a gente vai ter que fazer essa leitura? Bem, muitas das vezes, o indivíduo vai ter um benefício e a outra espécie, no caso aí, ela nem é beneficiada e ela nem é prejudicada, tá? Então, vamos para um exemplo clássico aqui. Então, peixes conhecidos como rêmoras, tá? Pequenos naucrates, né? Apresentam ventosas aí na maior parte dorsal da cabeça. Até aqui a ventosazinha, ó. Essa ventosa serve para ela se fixar aqui no ventre, né, do tubarão, ó, tá? Então, ela prende o corpo do tubarão aí. Então, as rêmoras alimentam-se de pedaços que se desprendem das presas atacadas pelo tubarão. O tubarão tem a boca ventral, né? Então, geralmente, ele vem de lado lá, abocanha, e aí cai pedaços de carne ali, né, da presa que ele pegou, e aí os pedaços de carne, as rêmoras vão comendo. Tem um outro peixinho também, que não é como a rêmora, que fica aí, no caso, fixada no tubarão, mas que vai acompanhando ele ali, que é o chamado peixe piloto, tá? Também faz o mesmo processo. Um outro exemplo bastante clássico que a gente tem também, no caso de comensalismo, é entre leões e hienas, né? Quando os leões vão caçar e as hienas ficam ali à espreita, né? Esperando eles terminarem ali, na maioria das vezes, e vai lá se alimentar dos restos que os leões deixaram lá. Tudo bem? Então, são exemplos aí de comensalismo. Tranquilo? Certo. Mais um exemplo, então, no caso de relações interespecíficas, harmônicas, não é isso, pessoal? O inquilinismo, tá? Então, o tipo de relação harmônica em que uma espécie é beneficiada a partir de outra, que não é prejudicada nem beneficiada, tá? Então, o mesmo esqueminha lá do comensalismo. Uma é beneficiada, mas a outra nem tem prejuízo e nem tem benefício, tá? É indiferente para ela e a gente representa com um símbolozinho zero, né? Um zerozinho ali que nem tem benefício nem prejuízo, tá bom? Então, geralmente, você vai ter aqui, ó, como exemplo, esse peixinho aqui, o peixe agulha, né? Ou fierasca, né? Que é o seu gênero, tá? Ele abriga-se no interior aqui do pepino do mar, ó, tá? É o equinodermo, ó, ele vem para dentro do pepino do mar para se proteger contra aí os predadores, tá? Então, esse rapaz é o inquilino. Ele tem benefício, porque ele tem proteção.
O pepino do mar nem tem benefício e nem tem prejuízo. Ele não é prejudicado por causa disso, tá bom? Então, a relação é indiferente para ele, tá? Nesse caso aqui, inquilinismo. Isso pode acontecer também com plantas, tá? Então, plantas epífitas, que vivem sobre outras, né? Fitas, né, de plantas vegetais que vivem sobre outras, tá? Então, exemplo de bromélias, né, de orquídeas, que utilizam os troncos ou galhos de árvores como suporte, tá? Então, geralmente, elas vão estar em posições mais altas. Por exemplo, é muito comum aí na Amazônia, tá? Então, que tem bastante epífitas. E aí elas vão ter que ficar como uma floresta muito sombreada, tá? Então elas procuram ficar sempre em árvores mais altas, que é para estar podendo pegar luz, porque elas não são parasitas, tá? Elas só vivem sobre outras plantas, tá? Vão fazer fotossíntese, então elas têm que estar em posições ali mais privilegiadas para captar luz do sol, para poder fazer fotossíntese, tá bom? É uma forma também de inquilinismo, que geralmente nos vegetais nós chamamos de epifitismo, tá? Epifitismo. Bom, Wendel, mas eu não posso chamar inquilinismo mesmo no reino vegetal? Pode, não tem problema nenhum, tá? Pode ser inquilinismo, tá? Mas se vier, no caso, o termo epifitismo, você sabe que está se tratando aí dos vegetais. Tudo bem, então, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em mais uma relação interespecífica, né? Interespecífica, tá? Nesse caso aqui, pessoal, predatismo. Opa! Então, também chamado de predação, ok? Trata-se de uma relação desarmônica. Nós vimos aí as harmônicas e agora vamos ver desarmônicas, tá? Então, uma espécie, no caso, o predador, mata e se alimenta do corpo de outra espécie, no caso aí, a presa. Tudo bem? Pessoal, o predatismo ele pode ser representado por meio de um gráfico aí que mostra a variação do número de predadores e do número de presas em função do tempo, tá? Então, tomamos como exemplo aí o caso do lince, né, que é esse felinozinho aqui, predador, né, e da lebre aqui, que é, no caso, a presa, tá? Então, quando a população de lebres cresce, ó, a população de lince também cresce. Mas quando a população de lebres diminui, ó, a população de lince também diminui, tá? Ou seja, fica num ciclo, ó. Tá vendo aí? Fica num ciclo. Então, a população de lebres, né, ela vai estar aí regulando a população do lince, assim como a população de lince regula a população de lebre, tá? Então, é uma dependência que tem aí, uma população controla o crescimento da outra reciprocamente, tá? Ao longo do tempo, tá certo? Esse fenômenozinho aqui é conhecido como flutuações, tá certo? E a gente utiliza muito ele, por quê? Porque a predação é um fator muito importante no caso lá da dinâmica populacional, para você manter um número de indivíduos ali equilibrado, tá? Então, é uma relação interespecífica, né? E que atua também no outro campo aí de estudo, que é a dinâmica populacional. Tudo bem, pessoal? Então, a primeira relação que nós estamos vendo aí é interespecífica desarmônica. Então, um tem benefício positivo para um e o outro negativo. Tudo bem? Beleza. Vou encerrar essa parte por aqui e a gente continua numa terceira parte aí para concluirmos as relações interespecíficas. Tudo bem? Valeu, grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.